Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar tanta gente que veio de tão longe. 648 pessoas. 6 que representa os 6 candis do Nama Midabutsu. E 48 que representa os 48 votos do Buda Mita, do Bodhisattva Dharmakara, que prometeu 48 votos em nosso nome para ser Buda. Queria parabenizar essas pessoas todas. São essas pessoas que mantêm a tradição do Jodo Shinshu no Brasil. Eu sei que isso é difícil, muito difícil. Eu, em Brasília, sei muito bem disto, como é difícil manter essa tradição do Jodo Shinshu, ainda mais que estamos na passagem dos Nisseis para os Sanseis. Não é nem mais a passagem dos Sei para Nissei, mas Nissei para Sansei. E Sansei significa não sei, né? Já vamos perdendo a raiz da cultura japonesa. Então, queria, antes de mais nada, parabenizar tanta gente de todo o Brasil que aqui estão para manter a tradição de Jodo Shinshu. Em segundo lugar, quero cumprimentar as pessoas que tornaram possível este congresso. As pessoas que daqui de Santo André, naturalmente, mas também da Federação, pessoal da própria ordem, não é? Os próprios monges e monjas, não é? Que tornaram possível que esse encontro se realizasse. Eu acordei hoje às 3h30 no quarto do hotel, não é? E vi o Kajimada Sensei em pé, 3h30 da manhã. Eu estava vindo para cá para preparar o ambiente, não é? E outros senseis, não só hoje de madrugada, mas ontem de madrugada, não é? Nos outros dias também, não é? Estiveram aqui desde a madrugada. E o pessoal daqui de Santo André, naturalmente, Takai Sensei, mas também Kato-san, não é? Os demais senhoras, não é? E senhores que tomam conta aqui do Templo do Brasil. E finalmente queria agradecer as pessoas que me convidaram. Eu levei um susto quando eu era convidado para essa palestra tão importante, e até na presença do Katata Sensei, que veio especialmente do Japão. Quem sou eu para estar aqui, não é? Então queria agradecer as pessoas que me honraram estar presente aqui. E vou falar em português, não é? Eu acho que a maioria aqui sabe o português. Eu acho uma pena que a fala do Katata Sensei de ontem não fosse traduzida, não é? E disse coisas tão importantes que nós que vivemos no Brasil devemos ter acesso. Eu tenho convidado alguns senseis e 6 que só falam japonês para Brasília, por exemplo, por causa disso. Eu traduzo, não é? O que eles falam em japonês e vejo como isso é importante para a formação da nossa cultura, da cultura brasileira. E ao mesmo tempo sei como é difícil manter a tradição de Jodo Shinshu, e manter a tradição de Jodo Shinshu significa nós estamos participando de forma plena nesta sociedade que é o Brasil. E também quero me encaminhar especialmente as senhoras, não é? Afinal, é o congresso das senhoras budistas. Eu me lembro que até teve uma discussão, se eram senhoras ou se eram mulheres budistas, não é? Mas tanto faz, não é?
Todas as mulheres budistas são senhoras também, não é? Essas senhoras ou moças, não é? Ou mulheres budistas, exatamente, têm essa característica, digamos, que leva vantagem sobre os homens. As senhoras budistas são primeiro, ou vão se tornar, se ainda não são, não é? Mulheres, não é? Parceiras dos homens. Parece que os homens fazem muita coisa, não é? Mas quem são os homens, mesmo aqueles homens que ficam na história, se não são suas parceiras, suas companheiras, não é? Especialmente as mulheres orientais, as mulheres japonesas, ficam atrás dos homens, mas é a força que move este país, não é? Que move o mundo, não é? E hoje, infelizmente, muitas mulheres ocupam cargos de importância, ocupam, por exemplo, no Brasil temos presidente, a Argentina também é uma presidente, na França é um presidente, não é? Enfim, muitas mulheres hoje estão ocupando cargos importantes. Mas mesmo quando não ocupam cargos importantes, são as mulheres que sustentam os homens, não é? Então quero me dirigir às mulheres como parceiras indispensáveis, importantíssimas dos homens. Quero me dirigir também às mulheres que são mães, ou vão ser mães, não é? Todos aqui são mães, ou vão ser mães, não é? Ou se não são mães biológicas, também representam o que significa maternidade. Eu fiquei muito impressionado ontem, não é? Quando o Kadata Sensei disse, olha, liguei para o meu filho, monge, não é? Aí ele perguntou da mãe, a mãe veio, não é? Tudo bem, pai, né? Você está vindo para cá, não é? Mas a mãe vem, não é? Lembrança da mãe, não é? Então, a importância das mulheres como mãe. Não é? Bom, vou falar mais adiante, não é? Mas também quero me dirigir às mulheres que eu peço ajuda como assistentes importantes dos monges. Não é? O budismo, de Odo Shinshu especialmente, cumpriu a sua obrigação com os I6. Os I6 imigrantes aqui vieram longe da sua cultura, longe da sua vida, longe da sua família, e estando aqui no Brasil, queria ter esse abrigo no templo de Odo Shinshu, não é? Criaram os Bukyokai, não é? Construíram templos e convidaram os monges. E aí, os monges tinham que atender esses I6 que falavam em japonês. E tinham que falar em japonês, não é? Essa fase passou. Felizmente, os Niseis, não todos, mas uma boa parte dos Niseis ficou para dar continuidade ao Odo Shinshu. Nem todos os Niseis ficaram. Por quê? Porque não entendiam o japonês que os monges falavam, não é? Mas uma boa parte ficou. Essas Niseis, deve ser a maioria que está presente, fala português, não é? Então pode ajudar os monges para difundir este budismo, esse Odo Shinshu, para os brasileiros, inclusive para seus filhos, para os netos, para os sanseis, os nonseis, né, que virão, não é? Eu acho que as mulheres têm essa competência de difundir o Odo Shinshu entre os brasileiros, começando pelos seus filhos, os netos, né, os bisnetos e os nonseis. Isso vai aumentar, gente. Isso vai aumentar, não é? Porque se de alguma forma o Odo Shinshu
era de difícil acesso para os não japoneses, não é? Agora, com a Rede Globo, com essa novela chamada Joia Rara, vocês vão ser perguntados em cada esquina. Em cada esquina. Vai no armazém, vai na padaria, vai no açougue, não é? O povo vai perguntar: olha, você é japonesa? Você é budista? Quem é Buda? Buda é melhor do que Deus? Tem reencarnação no budismo? O que é isto? O que é iluminação? O que é luz do Buda? Não é? Não vai perguntar para os monges, vai perguntar para vocês, não é? Então, eu acho que esse encontro deste ano é muito especial, não é? Para as mulheres de 6, a maioria que aqui está presente, tomar consciência de parceiras do seu companheiro, como mães, não é? E como professoras, como difusoras. Eu estou dizendo essas coisas porque eu acho que está de acordo tanto com o tema como com o slogan. Por isso que é uma fala que compõe esse ofício da manhã, do Asati, não é? Tema, Hotoku do Tomori, não é? A tradução é juntos com o Buda Vida. Mas juntos o quê? Caminhando juntos. Caminhando juntos. Essa é uma diferença que a gente pode responder para as pessoas que acham que Deus está lá em cima. Não é? Deus católico fica lá em cima, não é? Não, o Buda caminha ao nosso lado. Caminha ao nosso lado. Buda é quem caminha ao nosso lado. Não é? Não é Deus que fica lá em cima. Não é? Isso agrada as pessoas. Eu falo isso, é mesmo, não é? Quer dizer que Buda está do nosso lado, está assim. Você pode ser um Buda, aí dá um susto. Você pode ser um Buda, você pode estar caminhando do meu lado como um Buda. Ah, mas eu posso ser Buda? Pode, Deus não, né? Então, isso é importante. Caminhando junto com o Buda. Nós podemos ser Buda. Podemos, né? Nós nunca sabemos, mas podemos, né? E o slogan? Asayu Otoke Samani Goaisatsu. Cumprimentando o Buda dia e noite. Cumprimentando o Buda dia e noite. Você sabe que eu acordei hoje às 3h30 e ouvi o Kajimaro Sensei e disse: Ohayou! Teve um susto, né? Ohayou! Aí respondeu Ohayou, parecia um Buda. Eu me confundi com Buda. Pessoal, a partir de hoje, eu vou acordar de manhã cedo. Sabe quem vou cumprimentar? Minha mulher. Sério? A gente não faz isto, não é? Certamente, a primeira pessoa que a gente vê quando a gente acorda é a nossa companheira, nosso companheiro. Por que a gente não pode acordar cumprimentando? Ohayou, Ohayou, para a parceira, para o parceiro. Quando a gente cumprimenta o Ohayou, mesmo que seja parceira de 40 anos, né? 50 anos, parceira de 50 anos, quando nós cumprimentamos essa parceira, 40 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, essa parceira se torna próprio Buda. Essa parceira, não é? A quem cumprimentamos se torna o próprio Buda. O japonês, não é? Até ontem a Arita-san estava falando, não é? Do japonês arigato, não é? Japonês garantido, né? Eu lembro disso. Eu lembro disso quando tinha 8 anos, o Japão tinha perdido a guerra, não é? Eu andava pela rua com 8 anos, os meninos de rua corriam atrás de mim, tocando pedra e me xingando. Japonês garantido, né? Japonês arigato. Eu não entendia nada, né? Puxa, mas arigato garantido não é palavra boa, né?
Ou seja, a cultura japonesa é a cultura do agradecimento. Por causa do budismo. É a cultura do agradecimento. Arigatou. Não é? Quando você cumprimenta, não é? Parceiro, parceira, na cama, né? Quando acorda, ohayou, a gente está agradecendo. A gente está fazendo a pessoa que a gente cumprimenta muda. Não é? Eu vou fazer isso. Não é? Isso eu aprendi com o Kajiwara Sensei hoje de manhã, às 3h30, eu me acordei, levei um susto, falei, ohayou, não é? E ele parecia um Buda, não é? Mas vou passar a fazer isso. Então, eu tenho uma sugestão que faço a vocês, não é? Por que não a gente se levanta, não é? E a gente cumprimenta, não é? Ohayou, não é? E às vezes pode até dizer assim, namanda, responder namanda, né? Arigatou, namanda, etc, sabe? Por isso que o Buda caminha ao nosso lado, não é? E podemos estar cumprimentando o Buda dia e noite, cumprimentando a vida, não é? E também como mãe, não é? Estava até comentando também, agora da vinda do carro com Matsumi Sensei, a senhora Omori, não é? Como mudou Santo André. Como mudou Santo André? Santo André está bonito, muitos prédios, muitas avenidas, mas também eu percebi quando fui para o interior de São Paulo, Maringá, Londrina, não é? Também percebi. Ou seja, nós tivemos um grande progresso material. Vocês se lembram disso? Como era? Não tinha prédios, não é? Não tinha avenidas. Os carros eram velhos, tantos carros, né? Tantas marcas de carro, tantos modelos de carro, né? Ou seja, o mundo teve um grande desenvolvimento material. Que coisa. Acho que é hora para eu terminar. Acho que é hora para eu terminar. Vou terminar então. O mundo teve um grande progresso material, isto é inegável, né? Mas o nosso coração e a nossa mente, nosso cocorô, não desenvolveu tanto, não desenvolveu tanto. Daí a importância, não é, do budismo, daí a importância do budismo, e especialmente das mães, Tudo bem, não é que as mães hoje trabalham, não são como as mães de antigamente, que tinham 10 filhos, não é? Tinha que ficar em casa tomando conta dos filhos. Hoje as mães têm 2, 3 filhos, né? Quando uma mãe tem 3 filhos, o pessoal já acha esquisito, não é? 3 filhos, não é? 2 filhos, não é? E trabalham, são doutoras, são profissionais, não é? Mas não deixar de ser mãe. Porque para nós, filhos, todos nós somos filhos, a mãe é a presença mais importante. Exatamente, a mãe é a presença da sabedoria e da compaixão do Buda. Sabedoria e compaixão do Buda. Vocês também podem ser perguntados, mas o que é sabedoria e compaixão do Buda? Vocês podem responder. É o amor para o amor, não é? Conhecida, para conhecida entre os brasileiros, né? É amor profundo e verdadeiro da mãe. Sabedoria e compaixão do Buda é como se fosse o amor profundo e verdadeiro da mãe, não é? Isso aí todos entendem. Então, vocês aproveitem a novela Joia Rara, né? Joia Rara não é só o Buda, esse nome Joia Rara certamente diz respeito ao Buda, não é? Joia Rara é o Buda, mas pode ser cada um de nós. Eu acho que vai ter, não é, essa receptividade. E, finalmente, para terminar mesmo, queria dizer que eu frequento o Congresso das Mulheres há mais ou menos 20 anos, desde 93, 94. Eu vejo que nesses 20 anos eu vou envelhecendo.
mas o Congresso vai se remoçando. Eu vejo o Congresso remoçado, não é? Tudo bem, daqui a pouco a gente vai fazer uma cerimônia em homenagem aos que se foram, aos I6 especialmente, não é? Mas eu vejo vocês muito moderninhas. Primeiro, fazer um congresso num lugar como esse aqui, não é? Salão de dança. Até o escuro aqui do teto tal, ficou bonito, não é? Ficou bonito, com as letras também, não é? Em preto, não é? Ficou moderno aqui, não é? E vocês estão modernas. Vocês estão modernas, não é? O pessoal que está nos ajudando aqui, com aquela camiseta, como que chama essa cor? Nem sei essa cor, limão, verde limão. Não é verde limão, não é? Uma cor especial, parece até jogador de futebol, não é? Até vou pedir essa camiseta, uma camiseta de presente, né? O pessoal escoteiro continua com o uniforme, né? Tradicional, mas as pessoas que estão de apoio, que estão nos ajudando com essa camiseta bonita, não é? E vocês também. Eu nunca tinha visto, por exemplo, essas blusas de florzinha. Eu vejo o pessoal daqui de Santo André, não é? Com blusas assim, muito bonitas, de flor, blusas verdes, não é? O pessoal eu acho que é de Mogi das Cruzes, né? De camisa de flor vermelha, não é? E os terninhos, os taieres que vocês usam, com todo respeito aos I6, não é? As I6, usando esses taieres, não ficavam muito bem. A gente percebia pela postura física, as I6 que usavam taier vinham especialmente vestidas para o Congresso, para prestigiar o Congresso. Mas você percebia que era um corpo sacrificado. Era um corpo das mulheres que trabalharam na roça, trabalharam no cafezal, trabalharam em casa sustentando o marido. A gente percebia pela postura física das I6 que eram mulheres que se sacrificaram. E as I6 não, estão mais livres. Vocês vestem bem. Eu estava lá atrás olhando, a gente percebe a própria postura física. Mesmo esses terninhos, né, esses taieres, estão muito bem vestidos, não é? Isso mostra que Jodo Shinshu vai remoçar no Brasil. Vai remoçar. Para isso, depende muito de vocês como parceiras, não é? Para ajudarem seus parceiros, cumprimentando, não é? Como se fosse Buda, não é? Depende de vocês como mães. Eu acho importante que haja essa passagem menos sofrida de Nisei para Sansei, não é? E vai depender de vocês como ajudantes do monge, como pessoas importantes dentro do Shin Budismo, para ter contato com o povo, para ter contato com os brasileiros, para ter contato com os gaidins, até porque, não é? Os I6 eram gaidins, não é? Então, ter contato com os brasileiros. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, mas queria ler no final um texto do Gobun Sho. Esse Gobun Sho são as cartas do Reinyo Shonin que nos dá liberdade. Nos dá liberdade por quê? Não é? Por mais bobagem que a gente fale, certamente foi muita bobagem aqui, não é? Se no final nós lemos a carta do Reinyo Shonin, nós estamos perdoados, embora não exista perdão no budismo, não é? Então vou ler essa carta. Olha que importante, hein? Fascículo 4, carta 10, chama-se capítulo sobre a era atual. Sobre a era atual. Possam as mulheres que vivem nesta era se dedicar a confiar profundamente só no Buda Mida. Além disso, é necessário perceber que, confiando em outros ensinamentos, é impossível serem salvos aqui para a vida futura. Como então confiar em Amida, aspirando à salvação aqui para a vida futura? Aquelas que confiam com a mente concentrada
certo de que serão libertadas após esta vida, o Buda sem falta as salvará. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Ante a magnitude do fato de terem sido com certeza salvos, resta apenas recitar o Nembutsu, uma expressão de gratidão pela bondade do Buda. Reverenciamos sempre, reverenciamos. Finalmente, eu só aproveitando aqui, muita coisa vai ser perguntada a vocês. Eu queria ser mais útil a vocês todas, a cada uma de vocês, pela experiência que estou tendo em Brasília de contato com os brasileiros, os não Nikkeis. Foi uma sorte muito grande, que a Ordem Jodan confiou em mim em tentar abrir caminho lá em Brasília. Mas está na hora de passar um pouco essa experiência para vocês. Então, estou à disposição de vocês todas, Quero ver se melhoro também o site do templo para poder atender a vocês todas com a experiência, pequena experiência que estamos acumulando lá em Brasília, para dar continuidade à tradição, mas inovando a sua forma para poder atender a grande comunidade que é esse país que nos recebeu. Muito obrigado para vocês. Sato Sensei, arigatou gozaimashita. Reverendo Shoujo Sato, muito obrigada. Minasan, panfleto no naka no kami o goran kudasai. Por favor, peguem a folha avulsa que se encontra dentro do panfleto. Maringa Buppu no Hasegawa Hideko-san no hassei ni awasete Jodo Shinshu no seikatsu shinjō o tonai kudasai. Vamos entoar juntos com a senhora Hideko Hasegawa de Maringá os princípios de Jodo Shinshu. Gomen kudasai. Maringa Buppu no Sato Maria-san no Saito Maria-san no hassei ni awasete Jodo Shinshu no seikatsu shinjō o tonai kudasai. Vamos entoar juntos com a senhora Maria Saito de Maringá os princípios de Jodo Shinshu. Gassho.浄土真宗の生活信条。一つ、御仏の誓いを信じ、尊い皆を唱えつつ、強く明るく生き抜きます。一つ、御仏の光を仰ぎ、常に我が身を顧みて、感謝のうちに励みます。一つ、御仏の教えに従い、正しい道を聞き分けて、誠の実りを広めます。一つ、御仏の恵みを喜び、互いに敬い、助け合い、社会のために尽くします。はい、ありがとうございます。ナンバーさん。
皆さんご起立ください。パンフレットの中の紙をご覧ください。 Por favor, peguem a folha avulsa que se encontra dentro do panfleto. ご一緒に朝の歌をご唱和ください。 Vamos entoar juntos Asa no Uta. CD がないそうですので、アカペラでお願いします。はい、では行きましょう。3、はい。これでお朝茶終わります。 Assim, encerramos o ritual da manhã. 9時から追悼法要になっておりますが、それまで休憩です。9時10分前には席へお戻りください。